Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Estamos aqui pela página da Igreja Metodista em Paulínia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nos ajude a compartilhar esta mensagem para que ela possa edificar mais vidas ainda. Amém? Você pode ser um compartilhador da mensagem e da palavra de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Apenas no simples gesto de estar compartilhando o que você tem recebido, compartilhando uma mensagem, uma palavra de Deus com mais pessoas. Amém? Hoje o livro que vamos ler é o livro de João, capítulo 2. Através desta palavra, eu quero ministrar nesta manhã de hoje uma palavra de transformação sobre nossas vidas. Amém? Uma palavra de transformação sobre a sua vida. Vamos, antes, estar em oração, pedindo a Deus que Deus venha nos conduzir pela tua palavra. E você está convidado a orar junto conosco neste momento, nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai, obrigado, Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que é poder ler as Tuas palavras todas as manhãs. Poder ouvir, meu Pai, a Tua voz, poder sentir a Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tem agraciado, meu Pai, nos tem agraciado com a Sua presença, com a Sua instrução, com seus conselhos, meu Pai, sobre nossas vidas. E o que seria de nós, Pai, sem os Teus conselhos? O que seria de nós, meu Pai, sem a Tua palavra? Pai, precisamos do Senhor, e é tudo que precisamos, meu Pai, do Senhor. É tudo que queremos, meu Pai, sentir a Sua presença. É tudo, meu Pai, o que temos buscado, ouvir a Sua voz, Pai. O Senhor é tudo para nós, Deus. Por isso, Pai, te pedimos, toma glória para si de todo este tempo. Nos conduza diante da Tua palavra. Nos ensine, meu Pai, aquilo que precisamos aprender, meu Pai, para que possamos cumprir a Tua vontade, para que possamos estarmos atentos ao Teu querer, Pai. Pai, louvado seja, Deus, glorificado seja, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e zeloso, que tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela Sua misericórdia, que o Senhor tem renovado a cada manhã sobre nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por toda a Sua palavra, meu Pai, que tem sido guia para nós, que tem sido direção para nós, que tem sido livramento, meu Pai, para nós. Pai, obrigado pela Tua palavra que tem nos sustentado. Pai, em nome de Jesus, Pai, nosso coração está aberto para o Senhor. Fala conosco, entra, Espírito Santo, faça morada em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma palavra de transformação sobre nossas vidas nesta manhã de hoje, no livro de João, capítulo 2. Amém? Aqui no livro de João, capítulo 2, vamos aqui estar abordando o primeiro milagre de Jesus que acontece nas bodas de Caná, na Galileia. Amém? E está escrito assim: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Bom, a gente precisa parar um pouquinho aqui para entender o que o Senhor Jesus quis dizer com esta palavra, quando ele se refere à sua mãe, dizendo assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, perceba que eles estão num ambiente de festa. Eles estão ali nas bodas de um casamento, né? Então eles estão num ambiente, num lugar onde era festejado um casamento. E naquela época, os casamentos duravam alguns dias. E não diferente de hoje, os casamentos de antes, desta época, eram casamentos que eram preparados, eram casamentos que eram planejados, eram casamentos que eram ali cuidados, né? Pensados seus cuidados em seus mínimos detalhes, né? Então assim, pega um casamento para você ver, para a gente fazer uma comparação e ter uma ideia do ambiente que eles estavam vivendo naquele momento. Um casamento ele é planejado, programado, né? Dificilmente alguém sai casando às pressas, a não ser que aconteça alguma coisa que leve a este ponto, né? Mas normalmente um casamento é planejado, um casamento é programado durante meses, né? Ainda mais nos tempos que a gente vive de hoje, nos tempos de hoje, onde as coisas estão muito caras, os preços elevados. Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem programado, muito bem organizado. Os noivos costumam até contratar, né, empresas, pessoas que vão tomar conta de todo o casamento, né? Ensaio, coral, música, buffet, mesas, cadeiras, convites para os convidados, roupas nas quais vão vestir os padrinhos. Você vê que é uma riqueza de detalhes que envolve um casamento. Você vê que há uma programação, há um planejamento. E o casamento, todo mundo sabe que é, se não mais, um dos dias mais importantes na vida de uma mulher e de um homem. A mulher, por ter uma sensibilidade maior que do homem, talvez espere até mais do que o próprio homem esse o dia do casamento, o dia da noiva, né? O dia que ela vai entrar vestida na igreja, toda de branco, com seu véu, todo mundo vai estar ali observando, ela vai estar sendo observada e ela vai estar caminhando para os braços do seu noivo. Então assim, é um dia mágico, especial, é um dia encantador, é um dia que fica inesquecível na vida de uma pessoa, né? Um dia inesquecível na vida de uma pessoa, o dia do casamento. Eu lembro no dia do meu casamento, né? A minha esposa entrando pela igreja, e a gente casou aqui na igreja metodista em Paulínia, e foi uma bênção, foi um dia maravilhoso, lindo. Eu guardo fotos, né? E quando a gente vê as fotos, recorda, relembra o quão foi especial aquele dia para as nossas vidas, o quão marcou aquele dia, né? A gente lembra de todos os convidados, todas as pessoas que estavam ali na frente, todos os padrinhos. Você vê que é algo que fica marcado na nossa vida, é o dia do nosso casamento. E o ambiente que Jesus estava com os seus discípulos e com a sua mãe, era este ambiente. Era um ambiente inesquecível na vida daqueles noivos. Era um ambiente que marcaria a história, né, da vida daquele homem, daquela mulher, daqueles noivos. Era uma festa de casamento, algo que foi planejado, algo que foi programado. Agora, imagina só, a gente sabe que muitas vezes os imprevistos acontecem, nos pegam de surpresa. Imagina só você tendo programado toda a festa do seu casamento. Você tendo planejado há meses o seu casamento. E chega no dia esperado do seu casamento, você está ali
está ali casando, e ali você está comemorando, e você está na festa, e você está recebendo os seus convidados, você está recebendo as pessoas que são importantes para você na sua vida, as pessoas que você ama. Então você quer o quê do fundo do seu coração? Você quer que essas pessoas sejam bem recebidas. Você quer que essas pessoas fiquem à vontade, sejam bem servidas, porque você quer demonstrar para elas o carinho que você sente por elas. Você quer mostrar para elas que elas fizeram parte da sua vida, parte da sua história, que vocês estão casando ali, mas que todos os convidados ali fazem parte deste contexto do casamento. Então, o jeito de você demonstrar este carinho com essas pessoas é a atenção que você vai dar. Você vai ver que geralmente o noivo e a noiva vão de mesa em mesa na festa de casamento, cumprimentando todo mundo, agradecendo aquelas pessoas por estarem ali. E o noivo e a noiva querem o quê? Querem que essas pessoas sejam bem servidas, que elas se sintam à vontade, que aquele momento não fique marcado apenas na história e na vida da noiva e do noivo, mas fique marcado na vida dos convidados que ali estão. Não é verdade? Agora imagina só você na festa de casamento. Você programou, planejou. Ali estão as pessoas mais importantes da sua vida naquele ambiente que você convidou, tanto da noiva quanto do noivo. E de repente algo que você não esperava acontece. De repente, a comida, a bebida, aquilo que está sendo servido aos seus convidados acaba. E você não se programou para isso. Você não esperava que poderia acontecer isso. Ou seja, talvez você tenha contratado ali uma empresa e a empresa fez ali as suas contas e planejou tudo certinho, programou servir certa quantidade de pessoas. Mas por um motivo ou outro, ou de erro de cálculo, ou porque veio pessoas a mais na festa, não sei, né? Acabou faltando a bebida. E ali não tinha mais o que servir, não tem mais o que servir para os seus convidados. Imagina só os seus convidados ali, com a mesa vazia, com o copo vazio, sem entender o que está acontecendo, sabendo que é uma festa grande que dura já alguns dias e tá vendo ali que já não tem mais nada para servir a eles. Imagina só a situação do noivo e da noiva. O constrangimento que não é para os dois. Vendo seus convidados ali sem entender nada, não serem mais servidos, não terem mais o que servir para os seus convidados. Imagina só até uma situação muitas vezes vexatória para o noivo e para a noiva, porque é algo que saiu do esperado, é algo que eles não contavam, é algo que eles não esperavam, verem os seus convidados não serem mais servidos. Essa é a situação daquele momento, naquele ambiente, que Jesus está com seus discípulos e sua mãe. Estava tendo a festa de casamento, as bodas do casamento, e ali todos estavam sendo servidos. Mas em certo momento da festa, acaba-se o vinho. Uma festa que já durava alguns dias. Acaba-se o vinho. E ali os convidados já não têm mais o que tomar. Eles deixam de ser servidos. Então, a mãe de Jesus, percebendo que o vinho acabou, e que aquela situação poderia gerar um constrangimento para os noivos, poderia gerar uma situação de tristeza para a noiva e para o noivo, né? Porque da mesma forma que esse dia pode marcar uma lembrança boa, pode também marcar uma lembrança que não foi boa. Então a escassez daquela bebida naquele momento, naquela festa, o constrangimento, né, aquela situação vexatória, poderia marcar para sempre a vida daquela noiva e daquele noivo. Eles poderiam sempre lembrar daquela festa como se fosse uma festa da escassez, aonde acabou-se o vinho, aonde os seus convidados, que eram tão importantes, deixaram de ser servidos, e eles se entristeceram por isso,
se sentiram constrangidos, porque não havia mais o que servir para eles. Compreende como uma situação pode mudar repentinamente, de uma forma que a gente não esperava? Algo que parece que está indo tudo bem, de repente parece que não está indo mais. Algo que parece que está dando tudo certo, de repente parece que está dando tudo errado. O que era para ser uma festa, o dia mais importante na vida daquela noiva e daquele noivo, agora era uma situação de preocupação, uma situação de constrangimento. E a mãe de Jesus, tendo essa sensibilidade, vendo que tudo isso poderia ocasionar na vida daqueles noivos, se aproxima de Jesus e comunica a Jesus: o vinho acabou, não tem mais vinho. A intenção da mãe de Jesus, ao comunicar isso a Jesus, é claro que era ter ali de Jesus uma resposta, uma solução para remediar este problema. Porque ela sabia que Jesus é ali o Filho de Deus escolhido, que ele viera para operar grandes coisas. Mas até então ela ainda não tinha visto Jesus realizar um milagre, porque este era o primeiro milagre ali no ministério de Jesus. Este seria o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, como está escrito na palavra. Então, quando ela comunica ali Jesus tem uma reação que talvez ela não esperava. E muitas pessoas acabam não interpretando da forma correta a reação que Jesus tem. Quando Jesus olha para a mãe dele e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que será que Jesus quis dizer com esta frase? A gente precisa entrar dentro dela para a gente entender o seu contexto. Quando Jesus chama sua mãe de mulher, ele não está chamando ela de uma forma pejorativa. Ele não está diminuindo ela. Ele não está menosprezando a sua mãe. Quando Jesus chama a sua mãe de mulher, nada mais é do que um costume naquela época chamar uma senhora de mulher. É um termo usado para se chamar, para se referir a uma senhora. Quando Jesus está dizendo a sua mãe assim, mulher, ele está dizendo assim, senhora. Senhora, era um termo usado como costume naquela época. O termo de usar a palavra mulher no lugar da palavra senhora. Era uma forma de se chamar respeitosamente e não menosprezando ela. Assim, você vai ver outras mulheres dentro da Bíblia, por exemplo, como a mulher samaritana, a qual a Bíblia se refere mulher samaritana. Por se tratar de uma mulher casada, por se tratar de uma mulher ali, poderia se referir à senhora samaritana, mas o termo usado na época era se referido mulher. Mulher é equivalente a senhora. Era o termo que era usado naquela época. Então, quando ele diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Aqui a gente precisa entender. Quando ele diz assim, que tenho eu contigo, ele está estabelecendo um limite aqui, no convívio que ele tem com a mãe dele. Aqui ele está estabelecendo um limite entre ele e a mãe dele. E a gente vai precisar entender profundamente esse limite que Jesus estabelece. Por quê? Porque até então Maria, ela não tinha visto Jesus realizar um milagre. Ela sabia que ele era escolhido, sabia que ele era o Messias, sabia que ele era Cristo. Ela recebeu essa graça de Deus ao carregar no seu ventre o Filho de Deus. Ela sabia disso. Mas apesar de tudo isso, ela ainda via Jesus como seu filho. Como seu filho. Então quando Jesus diz para ela assim, mulher, o que tenho eu contigo? Aqui ele está estabelecendo um limite entre ele e a mãe dele. Não é uma separação, não é uma divisão, mas simplesmente um limite, para que ela pudesse entender que ele realmente nasceu do seu ventre, que ela o via como filho, mas não somente como filho
ela deveria o ver, mas sim como Senhor, como Deus, como Filho de Deus. Maria precisava entender que a partir daquele momento, a partir daquele milagre que Jesus realizava, a partir daquele momento ela não viria mais Jesus apenas como aquele menino que ela criou, que ela educou, que esteve sempre ali perto dela. A partir daquele momento, ela passaria a vê-lo como Senhor, como o Rei dos Reis, como o Príncipe da Paz. Assim como aquela parte onde Jesus está pregando no Sinédrio, se eu não me engano, na sinagoga, e a mãe de Jesus chega com seus irmãos e ali tem uma multidão aglomerada em torno de Jesus, impedindo a passagem da mãe de Jesus com seus irmãos. Então chegam os discípulos em Jesus e diz a Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Talvez a intenção desses discípulos era o quê? Que Jesus pedisse que o povo deixasse que eles passassem para que eles pudessem entrar até ali, até onde Jesus estava. Talvez na intenção dos discípulos, ao disserem: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, talvez a intenção deles seria o quê? Que Jesus parasse ali naquele momento e dissesse: não, gente, espera aí que minha mãe está ali fora com meus irmãos, dê prioridade para eles, abra aí, dê um espaço para eles virem até mim. Vamos esperar um pouquinho, deixa eles virem até mim. Mas qual é a atitude de Jesus naquela situação? Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Sabe o que Jesus está fazendo aí, meu irmão? Minha irmã, está novamente estabelecendo limites. Ele está estabelecendo limites. Quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que obedecem à palavra do meu Pai. Ou seja, não há privilégios. Jesus não estabelece privilégios para um ou para outro porque é mãe ou porque é irmão. Jesus não estabelece privilégios para um ou para outro porque faz parte da mesma família. Jesus trata todos de uma forma igual, equiparada. Quem é minha mãe e meus irmãos? Senão todo aquele que obedece à palavra do meu Pai. Você compreende agora que Jesus nada mais, nada menos está estabelecendo limites, dizendo assim: você não vai ter privilégios porque você é minha mãe ou meus irmãos, ou são meus irmãos. Vocês fazem parte da minha família, como todo aquele que obedece à palavra do meu Pai também faz parte da minha família. Todos vocês são iguais, porque eu amo vocês de forma igual, porque eu amo vocês e trato vocês de uma forma igual. Para quê? Para que não haja injustiça, para que não se desfaça de um e se exalte a outro, para que todos aqueles se sintam membros, parte de um único corpo e não divididos. Então nada mais, nada menos, o que Jesus está fazendo aqui é estabelecendo limites, quando ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? A partir daquele momento, a mãe de Jesus precisaria olhar para Jesus, não mais apenas como filho, mas como Senhor da sua vida, como o Rei dos Reis, como o Salvador. E ela sabia que Cristo veio para aquilo, veio para aquele momento, veio para aquele tempo. Só que Jesus precisava abrir os olhos dela para que ela pudesse enxergar aquilo. E foi desta maneira, tratando ela desta forma, com estas palavras, que ele abriu os olhos dela. Naquele instante, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Aqui é uma outra lição que Jesus dá, através da sua mãe Maria.
Quando ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora, ele quer dizer para ela, ele está estabelecendo para ela que ele está ali para cumprir um propósito de Deus, para realizar um propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a vontade dela. Porque quando ela diz assim que não tem vinho, ela comunica a ele, mas já esperando algo que ele fizesse. Porque ela sabia que alguma coisa ele poderia realizar ali naquele momento. Ela não tinha visto ainda, foi o primeiro milagre que ele realizou. É o início ali do seu ministério, realizando milagres. Mas ela não tinha noção do que ele poderia fazer. Mas ela comunica a ele mesmo assim, porque sabia que dentro dele algo poderia acontecer, alguma resposta ele teria para resolver aquela situação, aquele problema. Então quando ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora, ele está aqui afirmando o limite que ele estabeleceu. Ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui para cumprir um propósito do meu Senhor, de Deus. E eu vou fazer algo, mas para a vontade de Deus, pela vontade de Deus e não pela sua vontade. Jesus não está falando que não vai fazer nada. Jesus não está dizendo que ele não vai realizar nada, que ele vai deixar a situação do jeito que está. Ele está apenas estabelecendo um limite, uma regra. Eu estou aqui para cumprir um propósito, mas um propósito do meu Pai, de Deus, e não a sua vontade. É isso que Jesus fala para Maria naquele instante. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Agora vamos aqui para o versículo 5. Sua mãe, ela entende o que Jesus quer dizer. Ela percebe que a partir daquele momento, ela não pode ver apenas Jesus como um menino, como um filho que cresceu perto dela. A partir daquele momento, ela precisaria ver Jesus como Senhor, como o Rei dos Seis. E ali, ela chama os serventes que estão naquela festa e diz a eles, já entendendo o que Jesus tinha feito, já entendendo que Jesus estava estabelecendo um limite, uma regra, porque Jesus deixou bem claro, olha, eu estou aqui, eu sei que o vinho acabou, que eles estão precisando de ajuda, para que não haja constrangimento na sua festa, para que não haja uma tristeza no seu casamento. Eu sei que eles estão precisando de ajuda, eu estou aqui. Só que eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, e não a sua. E não a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Então sua mãe entende isso, Maria entende isso. E chama os serventes que estão ali na festa e diz a eles, venham e fazem tudo o quanto ele vos disser. E estavam ali naquela festa, naquele mesmo ambiente, 6 talhas de pedra. As talhas eram usadas para encherem de água para a purificação dos judeus. Jesus, vendo aquelas talhas ali vazias, 6 talhas, pede para que esses serventes encham essas talhas de água. E os serventes vão, enchem as talhas de água. Assim que eles terminam de encher as talhas de água, Jesus pega agora e fala assim, agora vão, tirem um pouco e sirvam ao mestre-sala, ou seja, o governante da festa de casamento, ou seja, o organizador, aquele que organiza toda a festa, aquele que tem a responsabilidade, está incumbido de organizar, de colocar ordem, de programar toda a festa. Então estes serventes acham estranha essa atitude de Jesus, porque até então eles também não tinham visto o milagre de Jesus, ninguém tinha visto o milagre de Jesus. Este é o primeiro milagre de Jesus. Os discípulos ainda estavam ali tentando entender o que estava acontecendo. O que será que o mestre quer fazendo isso? Acabou o vinho. Aí agora ele pede para que eles encham essas talhas de água. Será que o mestre pretende servir água para os convidados?
Será que o mestre pretende servir água para todos os convidados? Isso aí poderia gerar um problema nessa festa. Poderia gerar um constrangimento ainda maior nessa festa. Então, esses serventes enchem essas talhas de água. Jesus diz a eles: tirem um pouco e sirvam ao mestre-sala, ao governante da festa. Eles vão, fazem como Jesus pede, ordena e servem. Na hora que eles vão servir o mestre-sala, o governante da festa, a água já não era mais água. A água tinha se transformado em vinho. Mas como? O mestre-sala não sabia de nada que estava acontecendo ali. Ele não sabia. Ele não se deu conta que o vinho acabou. Ele não percebeu que o vinho tinha acabado. Talvez ele estava ali já tão entretido com a festa, tão envolvido com aquele ambiente de festa, que ele não se deu conta que o vinho que eles tinham programado, que era para dar conta de todos os dias de festa, já tinha acabado. E as coisas já tinham saído fora do esperado. Já não estava mais dentro do que ele planejou, do que ele programou. Ele nem percebeu. Quem percebeu ali foi Maria, que teve essa sensibilidade de perceber que o vinho acabou e foi até Jesus e comunicou isso a Jesus. Jesus então vê aquela situação, o constrangimento que poderia gerar em toda aquela festa, todo aquele casamento, o fato do vinho ter acabado. Ele dá essa ordem aos serventes que encham aquelas talhas de água, eles servem ao mestre-sala. O mestre-sala, quando vai experimentar esta água transformada em vinho, ele fica maravilhado. Ele fica tão maravilhado que ele pede para que chame o noivo. O noivo vem, se apresenta ao mestre-sala e ele diz assim: geralmente, por costume, a gente serve o melhor vinho no começo. As pessoas servem o melhor vinho e depois servem um vinho inferior. Agora você não, você serviu um vinho bom no começo e agora no final você está servindo um vinho melhor ainda. Totalmente ao contrário. Totalmente, porque o costume da época era o quê? Servir um bom vinho no começo, aí depois que as pessoas já tiverem bebido bastante, suficiente, né? Porque é até difícil você conseguir manter um vinho bom a festa toda, né? Por questão de preço, por questão de muitos fatores, eles servem um vinho inferior depois. Todo mundo já vai estar meio alegre mesmo, não vai nem perceber e se dar conta. Agora ali o mestre-sala está comentando com o noivo como que ele estava fazendo aquilo, ele estava maravilhado porque eles serviram um vinho bom no começo e agora está servindo um vinho melhor ainda. Está servindo um vinho melhor ainda. Os serventes que estavam ali, que encheram aquelas talhas de água, e eram 6 talhas, viram o milagre da transformação. Eles não só viram, como carregaram em suas mãos. Eles presenciaram o milagre da transformação ali, vendo a água se transformar em vinho. Mas não qualquer vinho. Um vinho novo, um vinho bom, um vinho melhor do que aquele que era servido. E o que a gente aprende com toda essa palavra sobre nossas vidas? Meu irmão, minha irmã, este é um grande milagre de Jesus. É o primeiro milagre que ele realiza nas bodas de Caná. Um milagre de transformação. De transformação. Porque quem somos nós nessa história? Quem somos nós nessa festa de casamento? Quem somos nós neste contexto? Nada mais, nada menos do que essas talhas vazias. Assim somos nós, como talhas vazias, que dependem de serem cheias, mas não somente cheias,
a serem também transformadas. E quantas vezes na nossa vida não nos sentimos assim, como uma talha vazia, como algo que já não tem mais o que servir. Quantas vezes pensamos que não há mais nada em nossas vidas que possa servir outras pessoas? Quantas vezes pensamos em nossa vida que o que existe em nós já não é mais o suficiente? Já não é mais o suficiente para fazer a diferença na vida de outras pessoas? Quantas vezes nos sentimos assim como talhas vazias, precisando da ajuda de outras pessoas para sermos cheios novamente? Não somente cheios, mas também transformados. Senhor Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te transformar de dentro para fora. Mas antes de te transformar, Ele vai precisar encher você. E para você ser cheio, Ele vai enviar pessoas, serventes, estes que vão ver o milagre da transformação acontecer na sua vida. Estes que vão testemunhar o milagre da transformação na sua vida. Porque estes serventes que estavam na festa de casamento, nada mais, nada menos eram do que testemunhas vivas da transformação de Cristo. Eles testemunharam a transformação da água em vinho. Então o Senhor Jesus vai enviar pessoas que vão te ajudar. Porque quando você se sente assim como uma talha vazia, achando que não há mais nada de bom em você, achando que não há mais nada útil em você, achando que você não tem mais nada o que servir, o Senhor Jesus envia seus serventes, seus servos, que vão te ajudar, vão te carregar se preciso for, até o local que você precisa ser cheio. E ali eles vão te ajudar a ser cheios novamente. Cheios. E quando você estiver cheio, a mão de Deus vem e te transforma da água para o vinho. E aquilo que você vai servir no final da festa vai ser muito melhor do que você serviu um dia em sua vida. Se você está pensando que o que você serviu foi tudo que você tinha, saiba que Cristo pode te transformar num vinho novo, num vinho bom, um vinho melhor do que você serviu um dia. Você pode servir algo muito melhor ainda do que um dia você já serviu. Cristo tem te chamado para este tempo de transformação. O que você não pode permitir é que seu coração seja endurecido, ao ponto de fechar as portas para estes servos que Cristo tem enviado até você para te ajudarem a ser cheio novamente. Porque sozinho você não vai se encher. Me diz uma coisa, a talha pode se encher sozinha? Aquelas 6 talhas estavam vazias naquela festa. Jesus poderia muito bem dizer ali, através de uma palavra, que haja água nessas talhas. Ou ele poderia dizer assim, que haja vinho nessas talhas. Mas perceba que Jesus, ele não pula etapa. Jesus respeita o processo. E assim o que a gente tem vivido é um processo. Um processo de cura, um processo de milagre e principalmente um processo de transformação. Então Jesus primeiro chama os servos. Depois ele diz para que os servos encham aquelas talhas de água. E depois que aquelas talhas são cheias de água, elas são transformadas em vinho. Jesus não pula nenhuma etapa. Jesus não pula nenhum processo. Jesus não enche as talhas diretamente. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele respeita os processos, para que a gente possa entender o tamanho do milagre de Deus em nossa vida. Deus, ele pode simplesmente fazer da noite para o dia acontecer o milagre que tanto você tem buscado.
Mas muitas vezes Deus vai fazer por etapas, porque fazem parte de um processo para que você entenda e reconheça o tamanho do milagre de Deus na sua vida. Para que lá na frente você não gere dentro de você uma ingratidão, não gere dentro de você uma soberba, para que lá na frente você não menospreze ou despreze o que Deus já fez em sua vida. Porque a gente está muito acostumado a pedir, e agradecer as coisas que Deus tem feito hoje, mas às vezes a gente deixa de agradecer as coisas que Deus já fez lá atrás. E grandes coisas Deus já tem feito lá, já fez lá atrás. Muitas coisas que às vezes a gente até esquece e deixa de agradecer. Dos livramentos, da misericórdia, das mãos estendidas do Senhor sobre nossas vidas. Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te transformar da água para o vinho. O que é isso? É uma transformação radical, completa. É uma transformação radical, totalmente. Da água para o vinho. Coisas distantes, diferentes, completamente. Entre cheiro, entre sabor, entre tudo, entre cor. Ele pode te transformar por completo. Da água para um vinho. Agora entenda que Ele não quer te transformar em apenas um vinho, mas sim em um vinho bom. Um vinho melhor do que um dia talvez você já foi. Um vinho que vai servir e vai agradar muito mais esta festa de casamento do que um dia já agradou. Por isso, meu irmão, minha irmã, se é isso que você tem vivido neste momento, se é assim que você tem se sentido, como uma talha vazia, saiba que você pode ser cheio novamente. Saiba que você pode ser cheia novamente. Cheia do Espírito Santo. E assim quando você for cheio, você verá a sua vida ser transformada. Você só verá a transformação completa em sua vida a partir do momento que você for cheio. Não adianta você tentar pular a etapa. Não adianta você querer ver a sua vida ser transformada sem antes ser cheio. Não adianta você querer ter a estrutura da sua família, sua casa transformada sem antes ser cheio. Porque Ele apenas transformaria sem encher antes. Porque se Ele apenas transformar você sem te encher, a sensação de vazio permanece. Se Ele apenas transformar a sua vida, se Ele apenas transformar a sua família, que tanto você tem pedido por ela, sem antes enchê-la do Espírito Santo, a sensação de vazio vai permanecer. E eles não vão reconhecer que isso foi uma obra de Deus na vida deles. Tá entendendo? Se Ele apenas te transformar, se Ele apenas transformar tudo que você tem pedido, sem antes te encher, você não vai reconhecer as mãos de Deus na sua vida. Você não vai dar valor. Você não vai dar valor. Por isso, muitas vezes, Deus faz algo na vida da pessoa e às vezes a pessoa não dá valor. Ela não reconhece. Ela não reconhece. Age de forma de ingratidão. Porque ela não entendeu o processo. O que Deus fez, todas as etapas para chegar até aquele momento. Perceba que Jesus, Ele age ali por etapas. Primeira etapa, Ele chama os servos. Chama os servos. Segundo, Ele pede para que encham aquelas talhas vazias. Ele percebe que ali tem 6 talhas vazias naquela festa. Ou seja, Ele está olhando o que tem no ambiente. Ele está olhando e Ele sabe o que tem no ambiente e o que está vazio dentro do ambiente. Porque Jesus não foi lá pegar as talhas na mão para ver, olha, essas daqui tá vazia, não.
Jesus já sabia que havia 6 talhas vazias ali. Então ele sabe o que está no ambiente. Ele conhece a importância do ambiente. Ele sabe que aquele ambiente é um ambiente de festa. É o ambiente que marcaria a vida daquele noivo, daquele casal. É algo que fica marcado na história, o dia do casamento. Então ele conhece o ambiente, ele sabe a importância do ambiente, ele sabe o que tem vazio dentro do ambiente. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? É que ele conhece o ambiente que você tem vivido. Ele conhece o ambiente que você tem vivido. Ele sabe a importância que tem esse ambiente. Mas não somente sabe a importância que tem esse ambiente para você. Ele sabe tudo que está vazio dentro desse ambiente. E são justamente estas coisas que estão vazias dentro deste ambiente. É justamente isso que está vazio dentro deste ambiente que o Senhor vai usar. Vai usar para ser cheio. Vai usar para ser vaso de transformação. Vai usar para ser cheio e para ser transformado. E não somente transformado, mas sim para servir a todos que estão ali no mesmo ambiente. Então, se você é essa pessoa, meu irmão, minha irmã, ou se existe alguém dentro do seu lar, convivendo com você nesse mesmo ambiente, que está se sentindo assim vazio, entregue nas mãos de Deus, porque Deus pode pegar e levantar essa pessoa que se sente assim vazia, e Ele vai enviar seus servos para ajudar essa pessoa, porque por si própria ela não vai se encher sozinha, e Ele vai enviar os seus servos para que esta pessoa seja cheia, e quando ela for cheia, tudo será transformado. A transformação vai acontecer. E depois que a transformação acontecer, o melhor vai vir. Por quê? Ela vai passar a servir. Ela vai passar a servir daquilo que ela recebeu. Ela vai passar a servir da transformação que aconteceu na vida dela. É assim que acontece na vida do crente, daquele que passou por uma conversão. Uma hora ele se sente vazio. Ele se sente vazio. Ele acha que não tem mais nada a servir. E quando eu leio essa história, eu me identifico, porque isso foi tudo que aconteceu em minha vida em 2019. Porque eu achava que a minha vida não tinha mais perspectiva nenhuma. Eu não almejava nada no futuro. Eu não sonhava nada. Eu apenas vivia do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Ia na igreja aos domingos. Ia ao culto, mas não participava do culto. Eu estava na igreja, mas não vivia a igreja dentro de mim. Eu apenas vivia por viver. Apenas para ganhar o meu salário, pagar minhas contas, criar os meus filhos com a minha esposa. Tinha momentos felizes, assim como tinha momentos tristes e difíceis também, mas também tinha momentos bons. Mas eu não tinha nenhuma perspectiva nenhuma de vida, de futuro. Eu não entendia qual era a minha posição no reino dos céus. Eu não entendia se a minha vida seria útil para Deus, até porque então a maioria dos meus sonhos foram frustrados, não foram realizados, desde a infância. Tá bom, eu que pus lá. Então o que aconteceu comigo? Eu me sentia praticamente assim, uma talha vazia. Eu achava que eu não tinha mais nada para servir para os meus filhos. Eu achava que eu não tinha mais nada para oferecer para minha esposa. Eu achava que eu não tinha mais nada para oferecer para a sociedade, para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu achava isso. Eu achava que não tinha mais nada dentro de mim. Algo que poderia ajudar alguém, algo que poderia servir alguém, ser útil à vida de alguém, né? E eu lembro quantas vezes eu me perguntava assim, nossa, mas eu queria ser útil, eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer algo a mais do que apenas trabalhar, ganhar meu salário, sustentar minha família. Eu queria fazer algo para melhorar a vida de outras pessoas, eu queria fazer algo para acrescentar na vida de outras pessoas. Eu já vivi tantas coisas, eu gostaria de fazer algo que pudesse ajudar alguém que está vivendo o que eu já vivi. Eu lembro que eu pensava essas coisas dentro de mim.
até um dia que Deus enviou os seus servos. E sabe como que Deus fez isso? Dentro da minha casa. Ele enviou os seus servos que começaram aí em casa, pediram para fazer uma célula em casa, e ali eles começaram a conviver com a gente uma vez por semana. Eles iam nas terça-feira, 8 horas da noite, e a gente estava ali em casa, a gente louvava, a gente adorava a Deus, e ali tudo para mim era novidade. Eu ia aprendendo cada dia mais de Deus. E quando eles iam embora, eu ficava com aquelas coisas na minha cabeça. Nossa, mas eles estavam falando de Deus com tanta fé, com tanta determinação. Como que era bonito. Eu achava lindo ouvir eles falarem de Deus. Porque eles falavam de Deus com tanto entusiasmo. Parecia que Deus estava ali presente. Aos poucos, esses servos que faziam as células dentro de casa foram enchendo este vazio aqui. Foram enchendo essa talha vazia de pedra. Foram enchendo até a tampa. Até o topo. E a hora que estava cheio até o topo, as coisas começaram a ser transformadas. A minha família foi transformada. A minha vida foi transformada. A hora que eles foram enchendo essas talhas vazias que havia dentro de casa, e lá em casa, olha só, coincidentemente, são 6 talhas vazias. Eram 6 talhas vazias. Eu, minha esposa e 4 filhos. 6 talhas vazias. E eles encheram tanto essas talhas, que essas talhas transbordaram lá na frente. Porque foram transformadas. O que era água se tornou um vinho bom. E o que eu achava que não havia mais nada em minha vida, eu comecei a descobrir que eu não tinha vivido nada ainda. Eu descobri que havia algo dentro de mim que eu poderia servir outras pessoas. E tudo na minha casa foi transformado. Todo o ambiente foi transformado. Toda a vida minha foi transformada. Toda a minha casa foi transformada. Houve conversão. Houve batismo, houve casamento. Eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de casar. A igreja nos ajudou e realizou o nosso casamento. Os nossos filhos, a minha esposa, todos foram batizados. Transformação, meu irmão. Eu achava que eu não tinha mais nada a oferecer nessa vida. E eu descobri que Deus ainda tinha muitas coisas para realizar em minha vida, assim como eu creio que tem na sua. Assim como eu creio que Deus pode transformar a sua vida. Assim como eu creio que Deus pode transformar a sua casa, seu ambiente. E se você entender que você é uma talha vazia e que você pode ser cheio, se você decidir abrir as portas para os servos de Deus, para que você possa ser cheio novamente, depois que você for cheio, tudo será transformado e nada mais será como era antes. Depois da transformação, você passa a servir. E todos que estão ali ao seu redor, que fazem parte do seu ambiente, do seu lar, da sua casa, todos vão ser beneficiados pelo que você está servindo novamente, por um vinho novo, um vinho bom. Essa é a palavra de Deus sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. Uma palavra de transformação. Eu gostaria de orar agora pela sua vida, ministrando essa transformação sobre sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, assim como o Senhor fizeste na minha vida, transformando ela por completo, eu te peço agora neste momento, transforma essa vida, Pai. Transforma essa casa, transforma esta família, transforma este homem, esta mulher, meu Pai. Pai, envia teus servos, ó Pai, para que ajudem esta pessoa que anda se sentindo assim, meu Pai, vazia, sozinha, solitária. Envia teus servos, meu Pai, para que possam abraçar esta pessoa que anda se sentindo assim como uma talha vazia. Pai, e que esta pessoa seja cheia.
Que esta pessoa seja tão cheia, meu Pai, que assim quando ela for cheia por completo, que ela nem vai perceber, mas assim quando ela estiver completamente cheia, que ela seja transformada da água para o vinho, transformada, meu Pai, em algo novo, algo bom em sua vida. E aquilo que ela pensou que era o fim, aquilo que ele pensou que não tinha mais nada a oferecer, mais nada a servir, meu Pai, que ele passe a servir algo novo, um vinho novo, algo bom, meu Pai, em sua vida. Que ele possa começar a viver novamente depois dessa transformação. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor sabe, meu Pai, a hora certa dessa transformação acontecer. Nós sabemos que o Senhor estabeleceu os limites. Nós sabemos que o Senhor está nesta casa, neste ambiente, meu Pai. E neste ambiente não haverá vergonha. Neste ambiente não será, meu Pai, um ambiente vexatório. Neste ambiente não será um ambiente de constrangimento. Pelo contrário, meu Pai. Que a única coisa que nos constranja seja o Teu amor, meu Pai. Mas o demais, Senhor, que sejamos, meu Pai, ali, meu Pai, oh Deus, alcançados pela Tua graça. Derrama da Tua graça sobre esta vida agora. Enche essa talha novamente do Teu Espírito Santo para que ela não se sinta mais sozinha, solitária, para que ela não se sinta mais vazia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo seja sobre seu lar. E saiba disso. Cristo pode transformar a sua vida. E para transformar a sua vida, primeiro Ele vai te encher. E para te encher, Ele vai enviar os seus servos para te ajudarem a ser cheio novamente. Você só precisa confiar em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.